Durante 9 anos, Blimunda procurou Baltazar. Conheceu todos os caminhos de pó e lama, a branda areia e a pedra aguda. Tantas vezes a geada rangente e assassina e 2 nevões, de que só saiu viva porque ainda não queria morrer. Desnada pelo sol como um ramo de árvore que se tira do lume antes de lhe chegar a hora das cinzas, foi espantalho no meio das searas, aparição entre os moradores das vilas, e susto nos lugares pequenos e casais perdidos. Onde chegava, perguntava se não tinham visto por ali um homem com esses e esses sinais, mão esquerda de menos e alto como um soldado da guarda real, a barba toda grisalha. Mas, no entanto, arrapou, a cara é uma que não se esquece. Pelo menos, não a esqueci eu. E tanto pode ter vindo pela estrada de todas as gentes, ou pelos carreiros que atravessam os campos, como pode ter caído dos ares, de um pássaro de ferro e vimes entrançados, com 2 bolas de metal baço, que contém o maior segredo do universo. Embora de tudo isso, não restem mais que destroços do homem e da ave. Levem-me a eles, que só de lhes pôr as mãos em cima, eu os reconhecerei. Nem preciso olhar. Julgavam-na doida. Mas se ela se deixava ficar por ali uns tempos, viam-na tão sensata em todas as ações e demais palavras, que duvidavam da primeira suspeita de pouco siso. Por onde passava, ficava um fermento de desassossego. Os homens desconheciam as suas mulheres, e subitamente se punham a olhar para eles, com pena de que não tivessem desaparecido, para, enfim, poderem procurá-los. Tudo certo. Então, tá bom. Então, obrigada de novo, é um prazer. A gente está aqui novamente na nossa postura resistente, né? Eu fico muito feliz de estar, né, junto da roda, que nem a Rosa falou, que a gente está junto desde a época, não só a época presencial, mas a época do Iebinho, né, Rosa? Lá no outro Ieb, no velhinho. E esse assunto, né, falei algumas vezes aqui, e algumas vezes consigo participar nas leituras, mas esse assunto em particular me seduz muito, né, por ser poeta também. E aí uni duas coisas de que eu gosto bastante. Eu estou assim entusiasmada, né, embora venha investigando isso já faz tempo. Inclusive, teve um podcast para o próprio IEB, que a Rosa deve lembrar, sobre magma que eu fiz. Mas é muito rico, né? E dá pano para manga. Então, comecei a transformar isso aqui até num curso. Quando esse curso estiver estruturado, certamente vou avisá-los e convidá-los, tá? Então, o título dele, Proseava Poeta, poema e poesia em Guimarães Rosa, ele quer fazer isso mesmo, viu, Rosa, que você falou, né? Começar falando, mas como assim, né? Poema e poesia, não é a mesma coisa, ou é ou não é? E poeta, também ele tem essa intenção de dar essa... Agora, a frase está entre aspas porque é do Guimarães Rosa, não é minha, né? Esse uso da palavra poeto é aquilo que a gente conhece do Guimarães Rosa, sempre aquilo que ele chama de horror ao lugar comum, né? Se todo mundo usa poeta, ele não vai usar poeta, ele vai usar poeta. A frase está no Buriti, né, do Corpo de Baile, e aqui, lá ela tem um contexto específico, aqui ela está, né, fora daquele contexto, aplicada aqui no nosso contexto, justamente para trabalhar prosa e poesia, né?
Lá está no contexto de proseava, no sentido de conversar, né? Conversar, prosear. E poeto no sentido de meio enfeitado e tal. E aqui ela, na verdade, aponta para escrever em prosa e escrever poesia, né? Então, nesse uso que ele faz aí do poeta, já de cara a gente já acha interessante, né? Essa quebra de expectativa, e se visto hoje, então, mais ainda, porque aquilo que eu, né, havia começado a falar lá aquele dia, que algumas poetas, né, hoje em dia, reivindicam muito essa palavra, né, poeta, em detrimento de poetisa. Poetisa não está errado, tá certo? Mas muitas poetas fazem questão de serem chamadas de poetas, né? Porque a palavra poetisa acabou adquirindo um certo sentido assim ligado àquilo que seria uma suposta literatura feminina, mais ou menos final do século XIX, começo do XX, quando poetisa, né, as mulheres que escreviam até literatura em geral, mas sobretudo poesia, eram tidas, era uma literatura tida como sentimental, né? Muito subjetiva, muito sentimental, poetisa ficou um pouco associada a isso, e aí, por isso, a preferência, muitas vezes, pelo termo poeta. E até acho que eu tinha comentado, né, que realmente com essa terminação a gente não usa com outras palavras, a gente fala o atleta e a atleta, né? O esteta e a esteta, e por aí vai. E aí ele pega e usa no masculino, quer dizer, parece que já está, de certa maneira, antevendo essa discussão, como se ele tivesse, então, marcando o masculino, porque poeta, como se poeta fosse já próprio para a mulher, né? Acho interessante isso. Mas, de qualquer maneira, é uma das suas subversões lexicais e o horror ao lugar comum que ele sempre fala. E poema e poesia também, uma distinção que a gente vai fazer para entender, assim, algumas coisas de estrutura, né? Às vezes a gente não precisa fazer essa distinção. Por exemplo, quando você fala assim, eu li uma poesia, né? Não está errado, absolutamente, está correto, né? Agora, para o que interessa aqui para a gente, essa distinção é interessante na medida em que, quando nós falarmos no texto e naquela estrutura específica, e naquela manifestação textual poética, né, a gente vai falar em poema. E aí fica mais claro, né, para a gente entender como é que o Guimarães Rosa escreveu poemas e escreveu textos em prosa, mas tanto no poema, que tem uma estrutura particular, quanto na prosa, ele sempre escreveu poesia, porque poesia é a linguagem, né, poética, é a arte poética, que é um pouco o que está aqui, ó. O poema como forma que apresenta certa estrutura diferenciada, que é o verso, e, claro, a sua obra em prosa, né, que é a maioria dos seus textos, mas ele tem uma parte da sua obra em verso, que são os seus poemas, né? Ele começou, né, com a Cecília falou aquele dia lá sobre o Magma, né? Deu um apanhado para a gente do que foi a história de publicação do Magma, do que foi o Magma. Ele começou com um livro de poemas, livro em verso. E a poesia sempre, né? Então, a ideia aqui nessa apresentação, enfim, nessa nossa conversa, é mostrar a poesia permeando tanto a sua prosa quanto o seu verso. Tanto quando ele escreve prosa, como quando ele escreve dessa forma estruturada, né? Então, a poesia, o que ela é? Que ela está presente em tudo, né? Nesse sentido, Guimarães Rosa é sempre poeta.
é a linguagem que, eu tinha pego uma definição do José Guilherme Melchior, é a linguagem que se preocupa com a carne das palavras. Então, não é só dizer, né, as coisas, é o como dizer as coisas, o que é a carne da palavra, né? Qual é o alcance que essa palavra tem, que vai muito além do seu significado. A palavra, ela é agradável ou desagradável, né? Ela é, às vezes a gente acha bonita ou feia, enfim, sonora, ou de uma sonoridade, né, gostosa ou não. Ela tem um certo corpo, né? Ela tem uma forma, ela tem uma cara. E a linguagem poética, ela tá, como ela é muito concisa, né? É só a gente comparar um poema com as centenas de páginas de Grande Sertão Veredas. Como o poema ele é muito conciso, né? E a linguagem poética é muito concisa, cada palavra importa, né? Cada palavra ela é muito meticulosamente escolhida, tá ali. Quando você está diante de um poema que você lê, você fala, ó, a impressão que se tem é que não poderia ser de outra maneira, não poderiam ser outras palavras e não poderia ser outra disposição, né? Parece que ia de ser daquele jeito. Existem várias maneiras de se dizer uma coisa em prosa, e existe uma só de se dizer em poesia, mais ou menos isso, né? O que vem ao encontro da frase que está lá no São Marcos, né? As palavras têm plumagem, que é uma espécie de resumo de uma teoria poética rosiana, que justamente quer dizer que, às vezes, até mais do que o significado, né, do que o seu sentido, importa essa dimensão concreta, visual, sonora da palavra, né? Sonora tem canto, plumagem, tem forma. E o Guimarães Rosa, ele é alguém que faz essa escolha, né, lexical, independentemente do gênero em que ele está se expressando. Ele pode estar se expressando em prosa, nas centenas de páginas de Grande Sertão e Corpo de Baile, mas cada palavra é meticulosamente escolhida, como se ele estivesse diante da concisão de um poema, né? Então, se as palavras têm canto e plumagem, né, se elas têm essa múltipla dimensão, essa tridimensionalidade, e isso independe de elas estarem dispostas em verso e prosa, a poesia não está só no verso, né? Ou seja, a poesia não está só no poema, a poesia ela abrange mais coisas, né? Mas, para a gente acompanhar aqui, eu dividi mais ou menos, né, uma primeira parte que trata do poema propriamente dito como estrutura específica, a estrutura do verso, normalmente dividido em estrofes e tal. O verso entendido também como unidade rítmica, né? Não precisa necessariamente ser o verso regular, não precisa necessariamente haver rima no poema, mas existe uma unidade rítmica que a gente reconhece como verso. O ritmo num poema ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Se a gente pega aquele começo do Poética, do Manuel Bandeira, que é verso livre, né? Sem rima e sem métrica regular. Mas vocês devem lembrar que ele fala assim: estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações já para esse senhor diretor. Ele coloca 2 versos bem curtinhos e um terceiro verso parece que sem fim. Então, que é um exemplo só, né? Para a gente ver que a poesia, o poema, ele prescinde da métrica regular, ele prescinde da rima, mas ele não prescinde do ritmo, né? E o Rosa tem, assim, uma noção, né, tremenda de ritmo, como a gente
já viu algumas vezes aqui, em algumas coisas que eu e outros colegas trouxemos, né? E vai ver hoje também. Então, o primeiro livro do autor foi em verso, né? São poemas, propriamente ditos. O Magma de 1936, que eu nem vou retomar muito, a Cecília falou, né, de forma super interessante, completa, aquele dia sobre o magma. O que o Guimarães Rosa fala, justificando um pouco o título, Magma, do seu primeiro livro, né, que ganhou o prêmio da academia e tal, ele fala, o artista tateia formas novas para exteriorização do seu magma íntimo, do seu mundo interior. Então, o título Magma diria respeito a uma noção muito tradicional da lírica, que é a expressão da subjetividade, a expressão desse tal mundo interior, né? Que quando vem, portanto, para fora, se exterioriza, acaba sendo uma definição interessante para o poema, né? Porque quando vem para fora esse magma, ele adquire uma forma, e aí o artista é aquele que tateia essas formas novas, que experimenta e concebe e cria uma forma nova, que é uma definição do Drummond também, né? Que quando ele fala que o poema, a poesia existe em estado de dicionário, mas o poeta ele capta aquilo e o poema acaba adquirindo a sua forma definitiva no espaço, né? Então, o que tem a ver com magma também, alguma coisa amorfa, né? Sem forma, que está lá dentro e é quente, inclusive intensa, né? Que vem para fora e que se cristaliza e adquire, portanto, essa forma. O que é muito interessante é que, no magma, primeiro que a gente tem uma predominância do verso livre, né? E isso eu lembro também da fala da Cecília, vou retomar aqui, né? Que é um livro que está muito próximo ainda de obras importantes de poetas do primeiro e do segundo modernismo, o Alguma Poesia, o Libertinagem, os poemas do Murilo Mendes, né? Então, ele está um pouco no que diz respeito à forma, experimentando esse verso livre. De vez em quando tem alguma forma fixa, como é o caso dos haikais, né? Os temas são diversos, ele vai desde os temas mais tradicionalmente líricos, né? Saudade, reflexão existencial, amor, até os temas que têm a ver com o sertão, né? E aí eu acho muito interessante, porque me parece que o que vem de dentro, quando ele fala aqui do mundo interior, no caso dele, teve muito a ver com esse encontro com o sertão, aquilo estava dentro dele, né? Porque até então ele havia publicado prosa, mas aqueles contos lá do Cruzeiro, na revista do Cruzeiro, que são contos de mistério, né? Que são temas assim completamente universalizantes, né? Até um certo gênero a gente reconhece ali de mistério, de contos de mistério. Agora, mas que não ele né? O que está dentro aqui? E aí tem lá, Cecília apontou alguns também que eu lembro. Você vê lá alguma coisa que depois você vai encontrar no Sagarana, né? A Maleita, você vai encontrar no Sarapalha, a Reza Brava, que você vai encontrar no São Marcos, a Boiada, você vai encontrar no Burro Pedrez, e em outros contos e novelas do Guimarães. É muito interessante isso, né? Porque eu vejo um movimento bastante dialético no sentido de ele ter experimentado uma prosa que não era ele, né? Mas uma experiência. Depois de ter experimentado o sertão num gênero que também não era ele, né? Para depois, lá na frente, juntar a prosa com aquilo que era ele lá dentro, né? Não sei se nem ficou claro o caminho que eu fiz aqui, o que eu falei. Enfim, e aí,
Se quiser que eu repita, se tiverem dúvida, pode falar, viu? E alguns exemplos de fixa, como eu falei, os haikais, que são três versos de cinco sílabas, poéticas, e claro, dá para que, como eu disse, né, isso aqui é muito, dá para a gente desenvolver isso, por isso concebendo um curso para falar sobre isso, eu vou mostrar 2 exemplos só. Da série Haikais, um que se chama Imensidão, diz assim, cheiro salgado de um cavalo suado, quem galopa no mar? A concisão do haikai, né, o título, a imagética, a concentração da imagética, né, a imagem do cavalo, a imagem do galope, a imagem do suor, a imagem do mar, tudo isso muito aí concentradinho nesses 3 versos, e de novo, tudo muito intenso no que ao recurso expressivo, começando com essa sinestesia, cheiro, salgado, mistura olfato e paladar. O salgado é do suor, né, do cavalo. Existe um galope em todo caso. Então, existe um cavalo. Agora, o salgado é do sal do mar, afinal de contas, quem galopa no mar será um cavalo marinho, né? E a imensidão? A imensidão é do cavalo no campo ou a imensidão marinha, né, marítima, do cavalo marinho? E então fica tudo aí colocado para a gente como uma interrogação e todas as possibilidades a partir dessa junção, né, de imagens de forma, como eu disse, muito sintética. A imensidão, que é o cavalo no campo, que galopa e sua, mas também que é o cavalo salgado, porque o mar é salgado, claro que remete àquela metáfora bem cabralina, né, do mar que é o canavial, do canavial que é o mar, porque o elemento comum está no título. Tudo é imenso, né? São espaços imensos e infinitos. Magma tem também uma série de poemas bem curtinhos, chama Poemas essa série, né? Que são terceiros. Como os haikais são terceiros, estrofes de 3 versos. O Guilherme Almeida, que faz a apresentação do Magma, ele fala que esses são quase haikais, né? Eles têm uma extensão um pouquinho maior, mas tem uma concisão muito parecida. Aqui o esquema 575 sílabas, né? Chama definição, e diz assim, o cigarro de fumaça impalpável e brasa colorida, que se fuma a si mesmo num cinzeiro, será um poeta? O cigarro de fumaça impalpável e brasa colorida, que se fuma a si mesmo num cinzeiro, será um poeta? Interessante nos 2 casos terminar com interrogação, né? Porque é bem rosiano, é aquela coisa enfim, de fazer pensar, de não dar as respostas prontas. Eu acho a pontuação muito. Foi coincidência até ter selecionado os 2, terminando com essa interrogação, mas tem outros, né? Mas sem dúvida aponta para esse aspecto dessa literatura que, segundo ele mesmo, segundo o próprio Rosa, né, quer sempre tirar o leitor da inércia mental, ele fala isso, quer sempre afastar da preguiça e dos hábitos. E eu acho que um pouco está nessa questão de não haver o ponto final, né? Então, é possível, né, definir assim o poeta, e, de novo, imagens concretas da própria poesia para tratar de algo abstrato, a definição do que é poeta, a imagética, né, e a concentração das imagens está aí. O cigarro de fumaça, a brasa colorida, o cinzeiro, né, mas se fuma a si mesmo, se consome, talvez, o poeta, como o cigarro. E outra coisa do poeta, acho que seria a fumaça, quer dizer, o elemento aéreo, ar, né?
enfim, aqui o abstrato, né, das ideias e das emoções, e de novo o elemento concreto, a brasa colorida, aquilo que dá forma para a coisa toda, e que ao mesmo tempo é fogo, né, brasa, e tem cor, e que adquire, portanto, alguma concretude, certo? Agora, o que eu sempre acho muito interessante é de quantas palavras a gente precisa para parafrasear ou comentar aquilo que está em 3 versos. Isso é próprio da linguagem poética, isso é próprio da estrutura do poema, né? Claro que quando a gente fala de poema no Rosa, a gente tem que pensar nas quadras que permeiam toda a sua prosa, que são os versos falados, né, cantados, entoados pelas suas personagens. Aí, nesse caso, a gente não tem verso livre, o que está presente em quase 100% do tempo aí, nesses casos, são ritmo e estrutura da tradição oral e popular, ou seja, quadras, estrofes de 4 versos, redondilhas, que são os versos 7 sílabas, né, próprios da canção, Jean está aí também para confirmar, a presença de rimas aí é importante, né, como nesse canto do vaqueiro, que é uma história de amor. Mas o que é mais típico, né, quando aparecem essas cantigas entoadas por esse tipo de personagem. Eu mais meu companheiro vamos bem emparelhado. Eu me chamo Viramundo e ele é mundo virado. E a gente percebe a rima entre o segundo e o quarto versos, que é o que é mais recorrente, né? E a redondilha maior, eu mais meu companheiro, aqui tem 6, vamos bem emparelhados, 7, eu me chamo Viramundo, 7, e ele é mundo virado, virado, 7, né? É o que predomina, então, essa métrica da cantiga popular. Esse trecho aqui também é de uma história de amor, ó. Olha o que ele fala sobre a quadra, né? Sobre essa estrofe. As quadras viviam em redor da gente, suas pessoas sem se poder pegar, mas que nunca morriam, como as histórias. Cada cantiga era uma história. Eu acho isso muito interessante, porque me parece que essa concentração da cantiga, que acaba sendo a concentração do poema, né, dessa estrutura, contém, né, potencialmente uma história. Né? Aquilo pode virar uma narrativa, né? Que às acontece numa história de amor também, e a gente sabe muito bem como que acontece, porque ali tem umas quadras, né? Ali tem umas quadras sobre a donzela, né, guerreira, e a gente sabe que história que aquilo vai dar, né? Ou pode dar, né? Ou deu. Então, como é que. E também eu acho interessante porque isso eu vejo um pouco no próprio Magma, né? Como os poemas que estão lá no Magma se tornando histórias, no sentido de se tornarem narrativas. Você pega lá o poema Boiada, o poema Maleita, o poema Reza, a gente sabe que histórias que eles vão. Em que histórias que eles vão dar, né? É uma espécie de desenrolado novelo, né? O poema também está presente em ave-palavra, nos poetas anagramáticos, que são aquelas espécies de heterônimos. Eu falo um pouco sobre isso num outro podcast, né, para o IEB, se alguém quiser saber mais, que são o Soares Guiamar, o Meurice Aragão e o Araújo Segrin. Todos esses nomes são anagramas de Guimarães Rosa, né? Você encontra as mesmas letras em todos os nomes. Ele vai criar para cada um uma espécie de estilo próprio, né? E aqui também
seria o caso até de ler um ou outro, mas eu estou um pouco preocupada com o tempo. Depois, no final, se der tempo, se vocês quiserem, eu volto para pelo menos um desses poemas, desses poetas, tá? Mas o fato é que lá você vai ter verso livre, forma fixa, quadras, você vai ter de tudo, mas você vai ter nitidamente a estrutura do verso. Poemas. Né? Então a gente vai para a segunda parte, que a segunda parte é falar da poesia Guimarães Rosa. E a poesia vai ser alguma coisa presente, tanto na prosa quanto no verso, certo? No próprio Ave Palavra, você pega aquelas séries dos zoos, né, dos zoológicos, aquilo é pura poesia. E aí, por que vai ser poesia, embora não esteja em verso? São aforismos, são frases, muitas vezes soltas, pequenos quadrinhos poéticos que ele faz das visitas, né, que ele fazia no zoológico. Por exemplo, o marisco em ostracismo, né, tem nosso posto da palavra ostracismo, que teria a ver com ostra. Eu e o peixe no aquário temos nenhuma naturalidade. No aquário em Berlim. Então, captar, né, e isso também, isso é próprio da linguagem poética, captar essas surpresas, né? Promover essas surpresas, promover as associações imprevistas, promover as comparações imprevistas por meio de metáforas, né? Então, aqui é a questão da justaposição, da superposição de imagens e ideias que a gente não espera, porque a gente não usa na linguagem comum. E a linguagem que a gente não usa na linguagem comum é a linguagem poética, né? E o que está em jogo aqui é justamente, me parece, uma compreensão da linguagem como um fim em si mesma e não como um meio, porque no nosso dia a dia a gente usa como um meio, né? A gente usa para se comunicar. Muitas vezes a gente está falando, não está prestando atenção em como a gente está falando. Né? A linguagem é um meio. Numa concepção poética da linguagem, a linguagem é um fim em si mesma. Então, ela está comunicando coisas, claro que está, mas ela está chamando atenção para ela mesma. Né? Então, e é isso que é o que ele faz, né, no sentido de, por meio da linguagem, tirar o leitor da tal inércia mental, quer dizer, fazê-lo pensar. Né? Então, num outro zoológico de Londres, ele vai falar da girafa de Pisa, que vai juntar a imagem da torre de Pisa com o pescoço da girafa, vai criar neologismos, como o leão espalhafatal, né, fatal, espalhafatoso, urubudista, que eu acho lindíssimo isso, urubu budista. Ou então, em Bois de Vincennes, né, essa frase sobre os passarinhos piam disso e daquilo, crise, mil virgens, vida difícil. Que quanto ao sentido, não nos interessa tanto, né? Pensar que os passarinhos, tudo bem, eles podem piar realmente as mais diversas coisas e coisas desconhecidas da gente, né? Mas no plano da sonoridade e, portanto, no plano da própria palavra, né, é que está o sabor da coisa. Quando ele fala, os passarinhos piam, disso, daquilo, crise, mil virgens, vida difícil, todas as palavras têm a mesma vogal, que é a vogal I, e o que você acaba ouvindo é um pi, 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 pi de passarinho, né? Então, acho que também é um bom exemplo de como é que você, embora não esteja diante da estrutura do verso, você está diante da poesia, certo? Um outro exemplo disso que eu estou dizendo agora, claro, são os aforismos em Grande Sertão Veredas, né, que estão ali, portanto, numa estrutura de prosa, né,
mas que trazem essas associações inesperadas, essas metáforas, né, que é aquele tipo de formulação que você lê e é meio chacoalhado, né? Você é obrigado a ler de novo. Muitas vezes se obriga a ler de novo, né? É muito próprio disso que a gente está vendo aqui na linguagem poética. Tem vários aqui muito conhecidos, acho que todos conhecidos de vocês, mas que tem uma espécie de estrutura semelhante, né? Uma cidade é tarefa para mais tarde se desmentir. O diabo é o homem dos avessos. Demo é o contrário dele. Toda saudade é uma espécie de velhice. São definições, né? Só que são definições poéticas. E são aquilo que a gente pode chamar de metáfora de invenção, né? Que é, de novo, uma espécie de fuga ao lugar comum, aquilo que ele chama de horror ao lugar comum, que é também não usar metáfora pela metáfora, porque é um ornamento de linguagem. Não, tem que ser a metáfora que traga a surpresa e a novidade. Liberdade é só a alegria de um pobre caminhozinho, no dentro do ferro de grandes prisões. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. O silêncio é a gente mesmo, demais. Coragem é o que o coração bate. Mesma estrutura, você vê? De uma formulação metafórica, né? E agora o ritmo, né, que está presente, evidentemente, na prosa e na poesia, mas, como eu disse, se o verso é uma unidade rítmica, verso e ritmo andam muito juntos. Agora, o que faz o Guimarães Rosa? Ele faz isso. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo aqui esse poema, né? 3 quartetos. Sim, na roça o polvilho se faz a coisa alva, mais que o algodão a garça, a roupa na corda. Do ralo as gamelas, da macieira as bacias, uma polpa se repassa para sentar no fundo, da água e leite, azuloso o amido, puro, limpo, feito surpresa. Então, o ritmo é alguma coisa muito marcante num trecho como esse, mas o texto não é assim. O texto é assim. Então, para a gente ver que o texto original ele é em prosa, mas olha quando ele é lido, né, o que ele pode virar. Você tem 3 quartetos nesse trecho, que é o primeiro parágrafo de Substância, conto de primeiras histórias. Ele é desse jeitinho aqui, ó. Sim, na roça o polvilho se faz a coisa alva, mais que algodão, a garça, a roupa, na corda. Ele admite, né, facilmente essa outra estrutura graças ao seu ritmo. A mesma coisa acontece, isso eu tinha mostrado em uma outra ocasião, no Burrinho Pedrez, né? No Burrinho Pedrez, você vai ter vários exemplos desses. Esse daqui é um que está aqui, né, disposto de novo na forma de 3 quartetos. E olha só a sutileza, né, de cada quarteto. Boi bem bravo, bate baixo, bota babo, boi berrando, dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito. Vai, vem na vara, vai, não volta, vai varando, cada quarteto com uma aliteração, né? Com uma sonoridade diferente aí de consoante. E o ritmo desses versos curtos, né, regulares, trissílabos, boi bem bravo, bate baixo, bota, boi berrando, que poderia ser um canto ali dos vaqueiros, mas não é. O texto originalmente é um texto em prosa, ele não é um texto em verso. Então ele se oferece na novela Burrinho Pedrez dessa maneira aqui, ó, com essa cara, né? Agora, de novo, o que a gente tem aqui é o ritmo, né, próprio, inclusive, de um poema como esse. É o momento em que ele está narrando a dificuldade de fazer aqueles milhares de bois andarem num ritmo só,
né? Tá muito difícil, porque são muitos bois e cada um quer ir numa velocidade e num compasso. Quando os vaqueiros conseguem fazer os bois andarem no mesmo ritmo, aí fica desse jeitinho aqui. Boi bem bravo, bate baixo, bota lá, boi berrando, e aí a boiada vai. E ele vai usar imagens de novo, que mostram a concisão da poesia. Melopeia é o que a gente estava falando agora, sobre a sonoridade, né? E fanopeia também é uma. Estou seguindo aqui o Ezra Pound, né? Fanopeia é a, a ênfase nas imagens poéticas, no aspecto concreto, visual. Então tá tudo aí, ó. Nesse mesmo trecho aí, ele vai dizer: a boiada só está pronta. A boiada só está pronta quando os milhares de bois se aglutinam em bicho inteiro, sem topeia. Essa é a imagem. Que tem de novo uma concisão, né? Sem topeia, você imagina o bichinho, a centopeia, só que é um bicho só com muitos pés, né? Muitos pés para um bicho só. Então não tem maneira mais não só adequada, né? Mais brilhante de associar o bicho, que é um bicho só com muitos pés, à boiada que é feita de muitos pés, né? Mas que vai agora como se fosse um bicho só, porque tem um ritmo só, um uniforme, né? E a outra imagem que ele usa também, que está aqui, a boiada vai como um navio, para dizer que ela flui, né? Não bastasse isso, né? Tem ainda, e a gente vê isso, né? Vocês estão vendo aqui o tempo inteiro na prosa rosiana, a exploração do aspecto visual no sentido de gráfico, né? O aspecto gráfico da palavra, que também é muito próprio não só da poesia, como de um tipo específico de poesia, que é a poesia concreta, né? E ele, nas cartas para os tradutores, ele também revela a mais, assim, absurda, absoluta consciência desse aspecto gráfico, né, que ele dá, quando ele comenta, por exemplo, as pestanas tio-tio da Brejeirinha, ele menciona o aspecto gráfico do sinal, né, do tio, associado ao onomatopeia tio-tio que ele cria lá, tudo isso para falar das pestanas da Brejeirinha, né? E a gente já havia comentado isso, né, numa certa ocasião, na terceira margem do rio, você vai ou você fique, você nunca volte, que é o ultimato da mãe, quando o pai vai embora, e graficamente o aumento, né, dos fonemas e do tamanho das palavras expressando esse distanciamento, ou então o medo, lá em Famigerado, que é quando o narrador está completamente acuado pela visita lá do jagunço Damasio, e encurralado verdadeiramente, o medo ele está entre, né, os artigos, que é uma maneira gráfica de expressar essa situação ali de quem está sem saída, né? Está acuado e encurralado. Ou então o Mutum, lá onde mora Miguelim, também formando um palíndromo como o Meduô, né? Que a gente aqui o palíndromo mais no nível lexical, né, das palavras, e aqui no nível das letras mesmo, né, dos sinais, mutum para cá, mutum para lá, que acontece no Cara de Bronze também, todo mundo lembra, a gente também teve uma mesa, né, sobre Cara de Bronze, ou uma apresentação para a roda agora, que foi, da poesia, né, ao contrário, mas opa, sem falar aqui no Mutum, como a descrição que ele dá do Mutum como sendo correspondente àquilo que a palavra e as letras, enquanto sinais gráficos, representam, porque ele vai falar que o Mutum ali é um lugar cercado de morro e morro, né? Representados por esse M, com muito mato,
Enfim, coisas, como eu disse, que dão pano para manga e que a gente pode se aprofundar até em outras ocasiões, né? E para terminar, estou terminando, viu, gente? Não sei nem como é que a gente está de tempo, mas eu vou finalizando aqui. Para terminar, já falando de poesia, a gente não pode deixar de falar das crianças poetas, né? Que são algumas no autor. Por quê? Porque as crianças elas têm uma visão de mundo e uma linguagem que é, por si só, poética, metafórica, mítica e mágica, né? Então, a maneira de formular, a maneira de enxergar o mundo, muitas vezes já traz, né, por definição, essa maneira metafórica de denominar as coisas, essa maneira inesperada, né, inesperada que a linguagem dele quer ser, causar surpresa. E aí ele coloca isso na figura de personagens que são crianças, de que a gente tem vários exemplos. Eu vou trazer a Brejinha, né? Porque a Brejeirinha é a contadora de histórias, né? E aquilo que está colocado ali sobre a Brejeirinha tem tudo a ver com o Guimarães Rosa. Então, primeiro essa questão da criança e o voo de imaginação. Então, como é que é próprio da criança deixar-se levar? Imagina alguma coisa que ele até dizia sobre ele mesmo, menino, né? E que está expresso, inclusive, no conto, por esses, né? Por essas maneiras de se referir, de caracterizar a Beijirinha como menina só ave, ou dizer que ela andorinhava por aí, ela é muito passarinho, né? A Brejeirinha. Tem várias outras metáforas e várias outras imagens que apontam para essa sua característica. Que tem a ver, portanto, com esse deixar a imaginação voar, e ela vai ser a ficcionista, né? Ela vai ser aquela que vai conceber ali a história, vai inventar na hora uma história. É uma história que ela parece ir inventando naquele momento mesmo e que vai conseguindo, inclusive, alterar a própria realidade das pessoas ao redor. Tem um pouco a ver com o poder da ficção, de não ser verdade por um lado, mas de ter, né, poder ter alguma influência na realidade concreta. Mas, principalmente, né, também, ou até principalmente, pela maneira como ela, Brejeirinha, usa e encara e se deixa atrair pelas palavras. Né? Nessa frase dela, quando ela perguntou para o primo Zito, Tubarão é desvairado ou é explícito ou demagogo? Desvairado, explícito ou demagogo? Porque gostava, poetista, de importar desses sérios nomes que lampejam longo clarão no escuro de nossa ignorância. Então, a primeira coisa, o interesse pela palavra em si mesma, né? Para uma dimensão que está muito além do seu significado. Né? Ela não está perguntando o que significa desvairado, o que significa explícito, o que significa demagogo. Ela está tentando ver qual desses se aplicaria a Tubarão, muito mais pela prosódia, pela pronúncia, pelo prazer de falar essas palavras, pelo exótico dessas palavras. Né? E palavras difíceis, e o Rosa fala isso na carta para o Kurtmeier, claro, né, sobre o contraste que ele cria ali entre palavras eruditas na boca da Brejeirinha. Então, ela era poetista,
poeta e artista, porque gostava de importar esses sérios nomes que lampejam o longo clarão no escuro da nossa ignorância. A segunda coisa, então, é essa justamente essa iluminação, né? Longo clarão é essa iluminação que a própria palavra é capaz de trazer, né? Como é que você é levado a meditar na palavra, mesmo antes de saber o seu significado, a partir da sua carne, justamente, né? Que a gente falou no começo, da carne da palavra. Então, como é que a própria palavra, a própria linguagem é capaz de convidar a saída da ignorância, né? Você pelo menos vislumbre, você intui alguma coisa ali que você não conhece, né? Que te seduz, que te atrai, que você não conhece e que, portanto, quanta coisa existe, né, para ser conhecida. É uma linguagem que me parece que está o tempo inteiro chamando para o conhecer e também para o despertar, né? Despertar a curiosidade, fazer pensar. Então, isso aqui também já apareceu hoje, né? A linguagem como objeto da linguagem, ela mesma ser uma realidade, ela ter esse fim em si mesma e não ser só eu para outras coisas, porque isso a gente faz no dia a dia com o nosso uso pragmático, né? Utilitário da língua. E aqui também é do Partido das Navegantes, Brasileirinha falou que aquela era a ilhazinha de Jacarés. E aí a irmã que estava desafiadora, né, que não queria entrar nesse universo da ficção, da invenção, desafiou, falou, você já viu o jacaré lá? E ela respondeu, não, mas você também nunca viu o jacaré não estar lá. Então o jacaré pode estar ou não estar, né? E mostra também uma vez traduzindo, né, da sua maneira, um dos aspectos da ficção, que é o que importa não é o ver, o que importa é o símil. Então, se ninguém nunca viu o jacaré lá, mas também ninguém nunca viu o jacaré não estar lá, ele pode estar. E isso é que importa para a ficção, né? A gente imaginar coisas plausíveis, coisas possíveis, mesmo que a gente nunca tenha de fato visto, né? Mas a gente é capaz de inaugurar, né, outros mundos possíveis por justamente dessa nação. Então é lindíssimo isso aqui sobre a brejeirinha, porque afinal de contas sobre ela se diz ali, ela formava muitas artes. Todo mundo sabe que a frase feita é fazer arte, né? Fulano é arteiro, criança, faz arte. E não é o que o Rosa formula ali, né? Ela fazia muitas artes, ela formava muitas artes, que é muito diferente. Formar é dar forma, é criar, e, portanto, é diretamente o sentido da palavra poiesis, em grego, que dá origem à palavra poesia, que significa fazer no sentido de criar, né? Então, por isso que ela é uma poetista. Ela está o tempo inteiro formando a arte, está dando forma, está criando. Esse é o ser arteira dela. Então, ele aproveita a frase feita, arte, claro, mas não fica nisso. Ele tem que ir além, né, daquilo que é da ordem do previsível. E aí ele subverte com formar muitas artes nisso daqui, né? Então, dar forma a ser artista, ser poetista é o que é a brejeirinha. E é nessa mesma carta para o Maia Clason que ele fala: tudo vai para a poesia, o lugar comum deve ter proibido a entrada. E as palavras valem sozinhas. Então, na minha perspectiva, no meu ponto de vista, ela é o verdadeiro alter ego de Guimarães Rosa. E ela é poetista, como ele é poetista. É um artista
da palavra, certo? Acho que é isso, pessoal. Só pode. Agora é para terminar mesmo. Que é um trecho de Grande Sertão Veredas. O Riobaldo, quando ele já era o Urutu Branco, né? Somente que me valessem indas somente que me valessem, indas que só em breves e poucos, na ideia do sentir, uns lembrares e substâncias. Os que, por exemplo, os seguintes eram a cantiga de Ciruís, alegria minha mãe me ralhando, os buritis dos buritis, assim aos cachos, existir de a bizarrice daquele passo galante, o Manelzinho da Croa, a imagem da Nossa Senhora da Abadia, muito salvador, os meninos pequenos e a minha Otacília. Então ele faz uma enumeração aí de coisas importantes, né, que estão no fundo da memória, da substância, né, mas eu só destaquei a canção em primeiro lugar, que é em verso, a Cantiga de Ciruís, né? A Cantiga de Ciruís aparece no topo da lista do Riobaldo. Só isso mesmo, para finalizar.